Ei, pessoal, vamos fazer um diagnóstico junto? Olha só, a gente recebeu um caso de uma aluna, né, que queria saber se esse caso ele era cirúrgico ou se ele podia ser compensado. Professor, posso compensar esse caso? É uma dúvida bem comum, né, Vitor? O pessoal manda assim os casos e fica naquela dúvida, né? Se pode compensar o caso, se dá para compensar o caso, né? Ou se realmente a única solução é com cirurgia, né? E aí ela mandou esse caso pra gente, eu achei bem interessante, e a gente resolveu fazer esse diagnóstico junto com vocês para compartilhar essa dúvida que é tão frequente e que foi uma dúvida muito frequente para a gente também durante muito tempo, né, Vitor? A gente também passou por essa curva de aprendizado para estar diagnosticando um caso, né? Se já vai indicar para cirurgia ortognática, ou se a gente consegue ter alguma melhora, né? Que deixa o paciente, lógico, satisfeito e funcionalmente, né? Exato. Então, vê só, a dúvida da menina era... não sei se eu consigo deixar o paciente funcionando, não sei se eu consigo resolver o problema dele. O problema dele eu posso compensar, é dentário, é esquelético. Qual o problema? Onde é o problema, né? Pois é. Então, assim, exatamente. A gente vai mostrar para eles o que é, dá uma olhada aí nas imagens, né? Pense o que é que você acha e a gente já vai começar a dizer qual o grande problema daí. Paulinho, começa aí, o que é que tu acha? Vamos lá. Então, Vitor, como tu pode perceber, né? As imagens que a gente recebeu, o paciente já está com o aparelho. Isso muitas vezes gera muita confusão na hora de dar o diagnóstico, porque o paciente já foi muito mexido. Isso. Então, os dentes não estão naquela posição que a gente considera como de estabilidade para todo o sistema estomatognático do paciente, né? Então, ele foi levado para algum local. De repente, não é o local de melhor estabilidade para o caso ficar bom. E a gente pode perceber que aquele paciente possui uma mordida cruzada anterior, né? O paciente possui um desvio de linha média grande, né? Já tem ausências dentárias e que nada disso é diagnóstico, né? O diagnóstico do paciente não é ele ter uma mordida cruzada anterior, não é ter um desvio de linha média. Tudo isso são sinais de uma doença que ele possui. A gente não trata só dente, né? Não é o dente que entra andando sozinho no consultório. Exato, né? Exatamente. A gente fala muito isso no Ortofórmula, a gente defende muito o seguinte, quer diagnosticar? Começa pela face. A gente recebe dos alunos, muitas vezes, só fotos intrabucais. Vamos para a face, né? O que é que a gente tem para ver? Teve esses problemas dentários, mas quando ela pergunta que quer compensar, a gente tem que olhar onde é o problema, é esquelético ou é dentário? E aí vamos ver isso. Que foi uma das dúvidas dela, né? Exato. Então, Vitor, com essas outras imagens aqui que a gente colocou, né? O que é que você pode adiantar aqui, né? Que é feito ou que foi feito, né? O que é que estava se pensando, né? Quando... A aluna comentou, né, Paulo, que foi feita extração nesse paciente e que estava tentando fechar os espaços, trazendo a parte de baixo para dentro. Ou seja, uma clássica mecânica de compensação de 3. Exatamente. Quando a gente olha as imagens, a gente consegue ver aí a extração, tentativa de fechamento dos espaços. Mas será que isso condiz com o diagnóstico que a gente está querendo fechar? Será? Você achou assim? Após ver a imagem da teleradiografia, né? Após ver o que foi tentado fazer dentariamente, né? Você acha que o diagnóstico dele é classe 3? Isso é muito comum e a gente sempre discute isso. Olha para a teleradiografia, dá uma olhada na hiperdivergência desses planos ósseos. Fica claro que se a gente prestar atenção, e provavelmente esse paciente tinha características até mais acentuadas, a gente vai conseguir fechar o diagnóstico de face longa. Isso. Ele não é 3. Então, quando se fez a extração e tentou fechar esses espaços, você estava indo para um sentido que não ia resolver. Né? Então, o que seria de meta aí no caso do face longa? Que a gente olha a boca é uma coisa, é mecânica de 3. A gente olha a face, a gente não tem uma face característica, porque ele compensa com tecido tegmentar. Mas na tele a gente vê sempre divergência. Né? Então, como seria a meta? Então, o que a gente pensa como meta para esses pacientes de face longa, né, é aquelas mecânicas não protrusivas. Né? Jogar todo mundo para dentro da boca, como assim dizer, de uma forma mais grosseira. Né? O que é engraçado, porque é contrário da mecânica do 3. Perfeito. O 3 a gente joga os superiores lá para frente, para compensar, e os inferiores a gente reduz, a gente joga os dentes para dentro. Exatamente. Mas eu não posso fazer isso no superior, porque ele é 3. Exatamente. Né? Mas ele é longo, ele precisaria. Então a gente tem um limite aí, né? Exatamente. E parece que foi isso que foi tentado, né, Vitor? E aí, o que é que você diria para o cara fazer? Foi tentado exatamente isso, como você falou. Exato. E se você observar, né, com o paciente de face longa, ele tem aquelas corticais, né, que não permitem essa lingualização que foi pensada por 3. Né? Então foi feita a extração para fazer essa lingualização e nem isso vai ser possível. Exato. Né? Não tem osso. Vai jogar o dente para onde? Para dentro da língua? Não dá, né? Não dá.
é um Não tem problema. como. Ou seja, esses são os limites de compensação. Exato. No superior, eu não posso fazer. Ele é objetivo de tratamento, jogar os dentes para dentro da boca do face longa. Só que ele tem problema secundário de classe 3. Ou seja, eu não posso jogar o superior para dentro. Exato. Então, a gente chegou nos limites biológicos de compensação. Fecha o quê? Fecha ortognático, né, Vitor? Fecha ortognática. Ou seja, é um tratamento ortocirúrgico. Não tem como fugir disso. Exato. A gente está tentando tapar o sol com a peneira. Não dá. Longa 3 é cirúrgico. Num caso de moderado ou casos graves, que é o caso desse paciente. Perfeito. Concordo com você em gênero, grau de número. Ou seja, começou errado e não vai conseguir terminar, porque é cirúrgico. Exatamente. Né? A gente vai mostrar para vocês aí também o preenchimento do ortofórmula. O que é que o ortofórmula trouxe de resultado? Fala aí, Paulinho, o que é que a gente tem assim, preenchendo as respostas, preenchendo os dados, né? Isso. A gente tem como objetivos lá no ortofórmula, diagnóstico primário. Padrão face longa. Face longa. Ou seja, e o problema secundário ali é a classe 3. Exatamente. Né? Então, ao preencher, vocês podem observar que ele dá como diagnóstico primário, né? Foi o que mais pontuou o face longa, né? E o que menos pontuou o 3, como diagnóstico secundário. Perfeito. Então, fica aí a dica para vocês, pessoal, de diagnosticar corretamente, porque isso vai impactar todo o tratamento. O tratamento começa antes de colar o primeiro acessório, antes de colar o primeiro bracket, o primeiro atalho. Acompanhe a gente para aprender cada vez mais sobre diagnóstico e tratar melhor os pacientes.